Se você já escutou que o seu útero está aumentado e heterogêneo, você pode ter adenomiose. A adenomiose é uma prima da endometriose. A endometriose a gente já está mais familiarizado com esse termo. É as células do endométrio, que é a camada de dentro do útero, fora dele. E essas células podem estar em vários locais. No útero, no ovário, na tuba, na bexiga, no intestino. Então, aonde essas células do endométrio estiverem, elas vão poder dar mais sintomas relacionados àquele local. Na adenomiose, elas estão no músculo uterino. Então, elas vão estar invadindo a camada muscular do útero. Se ela estiver mais localizada, como nessa maquete, a gente fala que é uma adenomiose focal. Quando ela está mais espalhada, a gente fala numa adenomiose mais difusa. Conforme ela está mais espalhada, os pacientes provavelmente vão ter mais sintomas e ter mais impacto dessa adenomiose. Então, quais são os sintomas que a adenomiose pode causar em você? Pode aumentar sangramento, cólica e, inclusive, dificultar a gravidez, porque ela atrapalha e muito a implantação do embrião. A adenomiose, como a endometriose, ela causa uma inflamação e ela muda toda a arquitetura local. Então, ela aumenta a inflamação, aumenta células mediadoras inflamatórias, muda a contratilidade do músculo e isso vai impactar diretamente na fertilidade. Inclusive, ela muda a qualidade do endométrio, que é a camada que vai receber esse embrião. Esse embrião vai implantar no endométrio. Então, é muito importante a gente conseguir fazer esse diagnóstico para poder orientar essas pacientes mesmo antes de tentar engravidar. O diagnóstico da adenomiose, ele pode ser feito principalmente de duas formas. Com ultrassom transvaginal, convencional, que é feito de rotina nas mulheres, ou também na ressonância nuclear magnética de pelve, que é um exame um pouco mais específico. Nesses dois exames é possível a gente ter o diagnóstico da adenomiose. E uma vez com o diagnóstico, a gente vai precisar entender quais são as expectativas, principalmente reprodutivas daquela mulher, para poder direcionar o tratamento. Então, se você quer engravidar, a gente precisa primeiro estruturar os pilares aí do estilo de vida. Para a adenomiose, como na endometriose, a gente ter os pilares bem estabelecidos, isso ajuda muito, que são alimentação balanceada e, nesse caso, um pouco mais anti-inflamatória vai favorecer, atividade física aeróbica principalmente, de forma regular, se possível todos os dias, e controlar aí tanto o sono, melhorando a sua qualidade, como os fatores de estresse. Eu sei que é super difícil, a gente não consegue ter tudo isso de forma excelente, mas se a gente puder mudar um pouquinho cada um desses fatores, isso vai favorecer muito o nosso metabolismo, porque diminui a inflamação e ajuda nessa doença que é tão inflamatória. Outra coisa que é importante a gente fazer é entender aí a sua expectativa para a gravidez. Se você quiser engravidar, a gente vai ter que olhar essa adenomiose, te orientar em relação aos tratamentos reprodutivos, inclusive, eventualmente, a fertilização in vitro e, muitas vezes, fazer um bloqueio da sua menstruação. Para quê? Para a gente conseguir desinflamar, diminuir o efeito dessas células de endometriose no seu útero. Se você não pretende engravidar, então a gente pode, bloquear a sua menstruação através de pílulas anticoncepcionais, DIU, como DIU hormonal Mirena, ou através até dos análogos do GnRH. Esses a gente não pode manter por muito tempo, devido aos seus efeitos colaterais, principalmente na qualidade da saúde óssea, mas é uma alternativa e a gente pode lançar mão a depender do grau da adenomiose. Então é importante a gente entender qual o planejamento da paciente, principalmente o planejamento reprodutivo, para a gente poder indicar o melhor tratamento para você. Se você conhece alguém que está passando por isso, ou mesmo você se identificou com esse vídeo, me procura porque eu posso te ajudar.